Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, o programa do DAP, às terças e aos sábados, 11 da manhã, sempre discutindo uma temática importante no campo da universidade, da vida social, da vida política, da vida econômica, da segurança, da saúde, enfim, temáticas sempre diversas no nosso mundo político. Comigo, mais uma vez, o Victor. Tudo bem, Victor? Tudo certo. Então, qual é a temática que a gente vai discutir hoje? O Brasil está na lista dos 20 países mais violentos do mundo. Com essa realidade, a polícia e outras instituições têm perdido a credibilidade com a população, que muitas vezes recorrem a outras alternativas, ou a clamores populares por ações mais duras da polícia. Essas ações têm demonstrado pouca eficácia e alto custo. Porém, Santa Catarina está buscando reverter este quadro não tão agradável na área da segurança pública, visando melhorias tão essenciais à vida do cidadão. A PM de Santa Catarina implantou um programa de coprodução, com o intuito de aproximar a população desta instituição. Assim foi formada uma rede colaborativa de vizinhos para reforçar a segurança. Este bom exemplo, ou esta boa experiência de Santa Catarina, também existe nos Estados Unidos. Em Santa Catarina é a rede de vizinhos da Polícia Militar e nos Estados Unidos é o Neighborhood Watch. Será que esses dois programas, o de Santa Catarina e o dos Estados Unidos, têm alguma semelhança? Quais são suas potencialidades e seus limites? Bom, para discutir essa temática importante da segurança pública e o resultado de uma dissertação de mestrado, nós temos duas pessoas que vão discutir isso conosco. O professor Arlindo, professor aqui da ESAG, Arlindo Carvalho Rocha, ele foi orientador do Luiz Antônio Pitol Trevisan. O professor Arlindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. O Luiz Antônio é capitão da Polícia Militar, ele trabalha no Estado-Maior-Geral, do setor de planejamento da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Ele se formou na ESAG, UDESC, iniciou o curso de Administração Empresarial, terminou o curso de Administração Pública, é formado em Direito e fez o seu mestrado também aqui na ESAG e com uma espécie de bolsa sanduíche nos Estados Unidos, onde ele levantou os dados, fez a pesquisa nos Estados Unidos. Tudo bem, Luiz Antônio? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade de estar falando com todos aqui. Como se deu essa escolha do tema da tua dissertação de mestrado? Bom, eu faço parte da corporação desde 2011 e como oficial da polícia nós temos na dimensão operacional da corporação a proximidade como um dos eixos estruturantes. E em razão disso, a gente desde 2007 tem esse programa de segurança comunitária e essa inovação, esse programa preventivo ainda não havia sido avaliado. Então surgiu o interesse de nós estudarmos ele academicamente também. Então, aqui em Santa Catarina, em outros momentos também conhecido como rede de vizinhos solidários. Eu sei que, professor Arlindo, a gente em outras oportunidades já pesquisou, inclusive, sobre essa temática aqui no estado de Santa Catarina. E nos Estados Unidos é o Neighborhood Watch. Qual é a relação que existe entre esse programa aqui de Santa Catarina com esse dos Estados Unidos que você pesquisou? Ambos os programas, de fato, são grupos comunitários voltados à prevenção criminal. O próprio Rede de Vizinhos, ele foi inspirado no Neighborhood Watch. E o Neighborhood Watch ele é um programa preventivo nos Estados Unidos que se iniciou na década de 70 e é o maior programa preventivo dos Estados Unidos. Ele abrange praticamente 40% da população americana. Então, essa ideia se tornou uma boa prática em alguns municípios de Florianópolis e ela foi institucionalizada pela Polícia Militar de Santa Catarina. Como foi feita essa pesquisa? Então, considerando que o Neighborhood Watch ele foi uma inspiração para a Polícia Militar, foi feita uma pesquisa comparada do condado de Jacksonville, no norte da Flórida, nos Estados Unidos, e a Grande Florianópolis. A gente restringiu essas duas áreas em razão da possibilidade de comparação. Vários quesitos que eram comparáveis, né? Então foram feitos 7 meses de observação participante, né? Entrevistas com gestores e policiais nesse condado de Jacksonville, de Duval, que seria de fato o nome específico. E essa pesquisa abrangeu 3 grupos-alvos, né? Que seriam os próprios cidadãos que participavam das redes comunitárias de prevenção, tanto aqui na Grande Florianópolis quanto no condado de Jacksonville. Os gestores, propriamente ditos, e os operadores, os policiais que estavam no dia a dia com os cidadãos. Interessante, Estados Unidos é um país muito diverso, muito diferente do Brasil. Mesmo assim, então, há essa conexão. Sim, existe a conexão e é muito interessante. Um dos resultados da pesquisa foi justamente mostrar tanto as convergências, que é semelhante, praticamente igual, muito parecido, e as divergências, o que é totalmente diferente, etc. E uma das questões que ficou muito clara é que a visão
visão da sociedade em relação à polícia e a interação, né, da sociedade em relação à polícia, elas são diferentes lá e cá, embora os programas tenham atingido basicamente os mesmos objetivos. Perfeitamente. Nós temos uma cultura um pouco diferenciada dos Estados Unidos no quesito participação. Mesmo assim, o programa daqui, ele teve algumas peculiaridades que fez com que nós conseguíssemos superar essa falta, digamos, de cultura participativa na realidade catarinense. Mas, como o professor bem disse, a realidade da profissão policial é muito semelhante. Relatando para os nossos ouvintes os principais resultados, o que seria importante, o que saiu como resultado, como constatação, como uma coisa que a gente pode utilizar em termos práticos na nossa realidade? Como até o ponto principal da diferença das duas realidades foi que aqui em Santa Catarina nós tivemos uma questão da inovação tecnológica, né? Nós utilizamos redes virtuais para interagir com a população, ou seja, grupos de WhatsApp, no caso aqui, ou Telegram, e isso diferentemente dos Estados Unidos, que é mais voltado com uma participação mais pessoal de grupos presenciais, né? Então nós tivemos essa compensação da cultura participativa aqui e lá. Como resultados principais, além da redução da criminalidade, que é, digamos, o principal argumento para que se implemente esse tipo de estratégia preventiva, nós vimos que a questão da confiança também, da confiança e relação entre a polícia e o cidadão tiveram bons resultados, e além da diminuição dos índices criminais, um ponto crucial para a gente foi a questão da sensação de segurança, né? E ela difere da redução específica de crimes, mas a sensação de segurança e a questão da legitimidade policial foram pontos cruciais. Além disso, também, não relacionado especificamente à redução de crimes, também tem um aumento da coesão comunitária com esse tipo de estratégia, e também as parcerias que se criam entre a comunidade e a polícia. Professor Arlindo, o professor deve ter sido também interessante fazer uma orientação nessa área. Como é que o senhor se sentiu nessa orientação, e se você destacasse um aspecto como o mais importante como resultado dessa pesquisa, o que é que colocarias para os nossos ouvintes? Olha, essa foi um aprendizado muito grande, principalmente para mim, que não sou da área, e duas coisas ficaram muito claras que me pareceu muito interessante. Uma, foram as diferenças que na verdade são extremas, mas na verdade são muito semelhantes. Ou seja, as polícias, tanto a polícia americana quanto a polícia brasileira, são estruturas, no geral, organicamente falando, elas são muito parecidas, embora estruturalmente sejam completamente diferentes. Tanto é que há um fato interessante. Aqui no Brasil nós temos praticamente 4 polícias. É a polícia do Estado, que abrange o Estado inteiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Tem as polícias municipais também. Não, e a Polícia Civil e Militar, né? Civil, Militar, Rodoviária e Federal. Exatamente, são 4. Lá nos Estados Unidos, só na Flórida, são 387 organizações policiais independentes, separadas, que não têm nenhuma vinculação entre si. Isso é uma das coisas muito interessantes. A segunda questão que eu acho extremamente interessante é do ponto de vista de como se vê a ação policial lá e como se vê a ação policial aqui, que são visões bastante diferentes. O americano, ele tem uma confiança muito grande na ação policial. Nós temos uma desconfiança muito grande na ação policial. Embora a ação policial lá e cá seja semelhante, claro, com as diferenças de recursos e etc. e tudo mais, né? Mas a ação em si, organicamente, a polícia trabalha muito semelhante, porém lá a população, ou seja, a sociedade vê a polícia de forma muito diferente, né? Esse tipo de programa também funciona só, Luiz Antônio, quando a população está definida, consciente e tem claro a necessidade de participar do processo, como o programa já diz, segurança de vizinhos solidários, o Neighborhood Watch. Perfeito, esse é um dos desafios do programa, é exatamente superar essa cultura não tão participativa do nosso cidadão, e é por isso que a inovação tecnológica foi um ponto alto dessa pesquisa, porque foi uma alternativa que se encontrou para se engajar o cidadão com a polícia, né? Até na pesquisa a gente verificou também que o grupo que mais participa nos Estados Unidos, os grupos comunitários de prevenção, são os idosos, porque tem mais tempo livre e tem mais disponibilidade de interesse e tempo, né, especificamente. Aqui, em razão da tecnologia, nós conseguimos, segundo a nossa pesquisa, ver que as faixas etárias são muito diversas. Nós temos pessoas da faixa de 30 até 60, 70 anos participando dessas redes comunitárias. Então, a abrangência do programa catarinense foi estimulada pela inovação tecnológica. E isso é uma situação, inclusive, que a pesquisa contribui para os próprios Estados Unidos na evolução do programa do Neighborhood Watch no local onde a gente fez a pesquisa comparada. Professor Arlindo, para a academia, um trabalho desse, a academia sempre tem conexão com
sociedade, a academia e o trabalho que se faz nas ruas. Então, qual é a importância para a academia um trabalho desse que o Luiz Antônio realizou? O nosso mestrado aqui é um mestrado profissional, então a perspectiva inicial do próprio programa é trazer contribuições diretas à sociedade. E nesse caso, essa pesquisa foi muito importante. Em primeiro lugar, porque de fato o nosso programa em Santa Catarina não tinha sido avaliado. Em segundo lugar, ele foi todo baseado no Neighborhood Watch. Ou seja, as premissas desse programa americano estavam presentes no programa brasileiro, né? E mais do que isso, a gente precisava entender e trazer para a comunidade brasileira e trazer para a própria Polícia Militar, conhecer melhor o paradigma, o programa Paradigma americano. E essa foi muito importante porque o resultado dessa pesquisa é um resultado plenamente aplicável, diretamente aplicável e que pode ter um impacto muito grande na sociedade brasileira, catarinense especificamente. Então, esse é, para mim, o grande ganho dessa pesquisa, ou seja, o fato dela ser efetivamente uma pesquisa que traz resultados imediatos, palpáveis para a sociedade brasileira, no caso, para a sociedade catarinense principalmente. Um dos conceitos utilizados foi o conceito de accountability nesse trabalho? Sim, com certeza absoluta. A coprodução e accountability foi o pano de fundo, né, da pesquisa toda. A gente até lembra sempre que a segurança pública é um dever do Estado, né? Mas a própria Constituição diz que ela é uma responsabilidade de todos. E essa responsabilidade tem muito a ver com a coprodução, tem muito a ver com a accountability cidadã. E esse trabalho mostra a possibilidade de a gente superar algumas barreiras culturais, da não participação cidadã, catarinense, brasileira, e diminuir esse distanciamento da polícia. Então esse trabalho, na minha opinião, foi essencial também para isso, para mostrar de que forma que a polícia pode interagir com o cidadão de uma forma diferente e positiva. Um detalhe interessante, o fato de nós usarmos aqui em Santa Catarina comunicação via WhatsApp, diferentemente do programa americano que não tem essa comunicação, não tem esse tipo de comunicação, eu acho que inclusive é um passo tecnológico à frente, obviamente, mas ele também proporcionou uma questão muito grande, a maior adesão do cidadão ao programa, tendo em vista a questão da participação, né? Isso me pareceu absolutamente fundamental. Exatamente. Esse é um dos pontos altos e pontos que a gente está contribuindo para o próprio programa Paradigma. Bom, Luiz Antônio, eu queria te fazer uma última pergunta, em função do limite do nosso tempo, insistir um pouquinho nessa questão. De que maneira, assim, já colocaste de alguma coisa, mas de que maneira essas informações resultantes dessa pesquisa poderão ser úteis para o futuro da segurança do nosso Estado, da nossa população? Bom, a Polícia Militar de Santa Catarina, ela é ímpar em razão das inovações tecnológicas que ela promove. Inclusive, a gente tem até um setor de inovação na própria Polícia Militar. Então, eu acredito que, assim como o professor acabou de comentar, a tecnologia está a nosso favor e ela visa melhorar os serviços que são prestados para a nossa população. Então, que se tornem mais transparentes, que melhorem o envolvimento dos cidadãos e que consigam, de fato, diminuir essa distância e aumentar a legitimidade e confiança da polícia, dos cidadãos na polícia. Então, acredito que essa pesquisa, ela traz resultados positivos para um futuro da nossa atuação e da proximidade com a comunidade. Recebemos aqui hoje Luiz Antônio Pitol Trevisan e o professor Arlindo Carvalho Rocha. O Nas Entrelinhas chega ao final. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de explorar nosso blog, onde você estará podendo encontrar esse e outros assuntos. www.politeiacoproducão.com.br. Até a próxima terça-feira no mesmo horário e tchau.